Foi. Natasha, obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar te entrevistando. E queria começar perguntando para quem não conhece a trajetória ainda, tá ouvindo você numa entrevista pela primeira vez, né? Como é que foi o seu início da música? Como é que foi ela que foi até você, você que foi até ela? Como é que tudo aconteceu? Oi, obrigada pelo convite. Tô animada para dar essa entrevista. É, eu sinto que foi uma combinação, né? Eu escolhi a música, mas a música me escolheu também. Quando eu era bem pequena, meus pais me botaram para fazer aula de musicalização e aula de piano como hobby, né, para Uhum. criança. E eu me apaixonei, foi amor à primeira vista e continuei desde então tocando piano. E aí, assim, à medida que eu fiquei mais velha, eu comecei a fazer aula de canto, comecei a escrever lá com 13 anos de idade, e cada vez foi virando um sonho mais concreto de poder lançar minhas próprias músicas, é, de ter uma plataforma onde eu pudesse ser, né, uma artista. E comecei a lançar um pouco antes da pandemia, e aí chegou a pandemia, e aí eu parei de lançar música, eu fiquei num período meio sem lançar, e eu voltei oficialmente a lançar música ano passado, com o meu primeiro EP em português, Amor é um Cão do Inferno, Uhum. e agora estou vindo com novas músicas. Legal. E em que momento você parou para perceber que você não estava mais tendo música só como um hobby, sim como algo que você queria seguir profissionalmente? Quando fez a virada de chave? Eu honestamente não sei se houve uma virada de chave. Eu Uhum. sempre fui muito apaixonada por música. Eu nunca tive interesse em fazer nada além de música. É, os adultos à minha volta achavam que era brincadeira, né? Quando eu era mais nova, toda criança quer ser presidente, Todo quer mundo ser tem essa fase, popstar. né? Exatamente, era só uma Uhum. fase. E aí eu nunca meio que saí dessa fase. Essa fase continuou comigo para sempre. Então, eu acho que não teve uma virada de chave, não. Foi só um amadurecimento de um sonho que eu tinha desde criança. Legal. E quando você começou a lançar os primeiros trabalhos, como é que foi a reação deles? É, deles quem? Dos adultos, você tá falando, todo mundo comentava, da sua família, todo mundo. Então, é, eles acharam legal, mas, assim, todo mundo apoiou porque não tinha muito o que fazer, eu sinto. Mas hoje em dia, assim, minha mãe, minha avó, eu tenho uma parte da família que é bem incrível e apoia muito o que eu faço. A minha mãe vai em todos os meus shows, então eu dei muita sorte de ter uma boa parte da família que adora o fato de que eu sou artista e assim, sou acho que a única da família a fazer música profissionalmente. Todo mundo acha muito diferente, muito estranho, mas todo mundo abraça isso. E o legal é que você falou que foi por acaso, né? Que te colocaram numa aula quando você era criança, mas a família em si curte música, já trouxe influência pra você, ou tudo nasceu de você mesmo? Você foi pesquisando. Não, veio tudo de mim. A minha mãe, tadinha, o gosto musical dela são as músicas que tem na rádio. É, assim, não venho de uma família muito musical. A minha mãe, na verdade, sempre teve interesse em aprender a tocar piano, e aí, quando ela era mais velha, ela começou a fazer mais aulas, não gostou e falou: Bem, minha filha vai fazer então. Se eu não conseguir, eu vou botar essa criança aí para fazer. E aí eu comecei e não parei. Pelo menos alguém realizou o sonho que ela tinha, né? Sim, É isso. exatamente. E o legal é a gente falar os adultos, sendo que a gente é adulto, né? Mas tudo bem. Não, cem por Tem- cento, 100%. E narrativa, ela nasceu de um manifesto contra o machismo na indústria musical em si. Uhum. Em que momento você sentiu que você precisava botar esse sentimento e transformá-lo em música? Como é que foi você pegar esse sentimento e botar numa música? Então, eu escrevo muito o tempo todo, e nem sempre tudo que eu escrevo vira música, às vezes são só coisas para mim, são descartes, são rascunhos. E há muito tempo eu queria escrever uma música que falasse
sobre o machismo na indústria musical. E aí, em 2024, eu postei um vídeo do meu primeiro show, e eu postei o vídeo, assim, super animada, achando que as pessoas iam, enfim, comentar, ai, enfim, falar sobre o show, e o foco do vídeo acabou virando a roupa que eu estava usando, e eu recebi comentários muito, muito machistas, assim, coisas absurdas, e eu genuinamente não estava esperando essa reação. O vídeo deu até, assim, uma viralizada nesse meio masculino. Eu comecei a ganhar muitos seguidores homens que me mandavam mensagens, assim, Foi muito. nojentas. Viralizou, mas viralizou pro negativo, né? Nesse caso. Exatamente, exatamente. E aí, desde que isso aconteceu, eu falei assim, eu preciso trabalhar numa música, Uhum. porque é um assunto que é muito importante na minha vida. Sempre foi, desde que eu comecei a me entender por gente, lá pelos meus 14, 15 anos. E eu falei, eu preciso que isso seja uma música. Sim. E a definição foi machismo na indústria musical, mas na verdade é um machismo em geral, né? Que infelizmente acontece no mundo, né? Sim, Nesse caso, o que me pegou é que tinha até uma pergunta sobre esse vídeo que, ao invés de focar na arte, focaram nos comentários. Como é que sim. foi a sua. Como é lidar com a tentativa de ser reduzida a esses comentários? Como é que foi a sensação quando você viu? O que que você fez? Então, eu sou uma pessoa que, no geral, não ligo muito assim para comentários alheios. Eu sempre fui muito autêntica. Eu lembro que até na minha adolescência, as minhas amigas viravam para mim e falavam assim: Natasha, você não se importa em ser vista como X, Y, Z? Como é que você faz isso? Você não está nem aí para a opinião dos outros. Mas quando assim são comentários machistas, isso já pega. Eu acho que já é bem mais pesado, assim, até porque, assim, comentários falando, perguntando se eu tinha, enfim, não sei se posso falar sobre, mas perguntando se eu tinha OnlyFans, perguntando se eu era do Job, esse tipo de coisa, e eu nunca tinha lidado, assim. Cara, que absurdo. Desculpa É, interromper. pois é, pessoas falando assim, acho que você se daria melhor se você fosse do Job, desiste de música. É, enfim, isso realmente me pegou muito, porque acho que não tem como, né, como não impactar uma pessoa, né, ser reduzida Sim. dessa É, maneira. tem até a faixa, ela fala sobre dois pesos, né? Que é aquele tradicional, né? Que a gente compara sempre, que é homens podendo errar, entregar pouco, né? Sem precisar Uhum. justificar, e mulheres que precisam se provar o tempo todo de sobre tudo, praticamente, né? A sociedade sempre está cobrando. Como essa desigualdade ela apareceu de forma mais concreta na sua trajetória? Você passou por isso, além daquele público lá no vídeo, você passou por isso também? Sim, eu sempre vejo que, assim, em shows onde o artista é um homem, ou assim, a banda é mais, né, masculina, eles podem meio que fazer qualquer coisa e tá tudo bem. E à medida que eu fui participando, assim, de saraus ou de... Saraus? Sarais? Sarais, Sarais. Sarais. Sarais e, enfim, outros, assim, festivais onde eu me apresentava, sempre tinham pessoas me cobrando de, enfim, produzir mais, fazer algo melhor estruturado, e eu não via essa cobrança com Quando o as homem outras. se apresentava, né? Você não via. Exatamente. Entendi. Ou seja, não era uma coincidência, era realmente o que acontecia ali, você via isso, nesse caso. Sim, e assim, eu sou totalmente a favor de críticas construtivas. Sempre realmente gosto de fazer shows com uma produção legal, gosto de investir no show, de realmente entregar uma parada muito foda, mas assim, ninguém está cobrando homens de fazerem isso. Sim.
Uma coisa que eu achei legal é que além de cantora, compositora, você também é produtora, né? Você produz sua própria obra. Isso é legal porque tira aquela imagem de que é um homem que assina tudo mais e coloca você no lugar da sua, de criar sua própria obra. O que que significa para você isso, você assinar o seu próprio projeto? Então, eu acho muito doido que, assim, eu tava até lendo sobre isso esses dias e eu vi uma pesquisa da UBC de 2025 é, falando que, assim, a quantidade de mulheres produtoras fonográficas da sua obra era, assim, uma quantidade muito pequena, assim, se você... Nossa, já esqueci dessa pesquisa da UBC, mas enfim, relatando sobre dados de intérprete e de etc. E, enfim, produtora musical tem muita pouca produtora musical no meio. E um dos motivos de eu querer estudar produção musical é que eu não queria depender de outras pessoas para poder, né, realizar, para poder criar essas minhas músicas, para poder trazer à vida as minhas composições. E eu estudei produção musical e composição fora, me formei, né, fiz uma formação técnica, Uhum. e para mim, assim, é uma das Sim. minhas partes assim, favoritas do trabalho. E eu trabalho com um produtor musical hoje em dia, que é o Rafael Diegues, que é um super amigo meu também, Sim. mas Eu compartilhei, a gente tem aqui, ó. Acho que é essa aqui, né, que você tá falando, né? não, olha, é, desse mesmo, é de mulheres que fazem música, mas Aham. era, era uma pesquisa de 2025, falando que compositoras eram só, tipo, 10% assim, eu acho. Deixa Depois. eu dar uma olhada aqui. Ah, eu achei aqui. Apenas A 10, pesquisa da ape- UBC revela que mulheres apenas que... 10% dos direitos autorais do setor musical vão para mulheres. Isso, É, exatamente, era essa pesquisa sim. mesmo. Quem tiver interesse, eu vou compartilhar aqui no YouTube, aqui embaixo, tá? Pra quem quiser ver. Você citando. Sim, Uhum. é muito chocante. E a maioria dessas mulheres sudestinas, né? Uhum. Então, porra, já é um número muito pequeno. E aí, desse número pequeniníssimo, é, a maior parte que está ocupando são mulheres sudestinas, Sim. assim, enfim, é uma E, desigualdade. e um dos versos da sua música que mais pegou foi que você pede respeito ao seu nome e ao fato que aquelas músicas foram escritas por você. Existe esse problema até na composição? Você sente isso também na sua composição? Então, eu componho tudo sozinha, é, então eu nunca tive, assim, alguma briga ou alguma confusão com alguém que eu estava compondo, Uhum. com alguém que estivesse compondo junto comigo, porque eu não tenho o hábito de compor com outras pessoas, mas eu lembro que em algumas vezes, em ensaios de banda, tinha vários homens discutindo sobre arranjo de uma música minha e falando assim, ah, mas eu acho que esse arranjo não combina com a música, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que esse arranjo aqui que eu fiz está melhor, etc, etc. E eu só lembro de pensar assim, gente, vocês estão falando que o arranjo que eu fiz não combina com a música que eu escrevi. Assim, Estavam desfazendo toda a sua música ali na sua frente, né? é, é. Eu já tive experiências muito boas em bandas, mas eu também já tive experiências bem ruins. Então, e é sempre estranho quando um homem que nem te conhece direito vira para você e fala assim, ai, porque eu acho que essas duas coisas aqui não têm muito a ver. Não, ok, Uhum. mas, tipo, foi o arranjo que eu fiz com a melodia
que eu fiz com a letra que eu também escrevi e que eu lancei e que a gente Sim. está tocando agora. Uhum. E uma coisa que eu queria perguntar, a canção ela nasceu de um grande desabafo, né, que você tinha para fazer, né, que é raiva, exaustão. Como é que foi o processo de você escrever essa letra? Você escrevia sempre, que você me falou, mas como é que foi fazer isso musicalmente? Foi passar isso pra uma música? Então, foi bem difícil. Eu primeiro escrevi um textão enorme e o primeiro nome da música era Música do Respeito, porque eu sabia que eu queria fazer uma música que Passasse isso, ah, né? exatamente, Uhum. que onde eu pedisse, né, respeito pelas minhas composições e pelas coisas que eu passei. E e aí foi um trabalho bem longo e honestamente meio chatinho de escolher quais partes, do que eu tinha escrito realmente eram boas para serem usadas numa música, e quais partes eram só eu muito estressada, xingando, várias pessoas. Eh, e aí, enfim, eu sou uma pessoa que escrevo quase sempre letra antes de melodia. E aí, quando Uhum. a letra já estava bem encaminhada, eu comecei a trabalhar na melodia e eu sabia que eu queria alguma coisa bem potente, alguma coisa que realmente combinasse com a letra. Eu me inspirei muito em Queda, da Glória Groove, porque era uma música que eu cantava em shows com a minha banda. Eu gostava muito dessa mistura de fala e ter um refrão mais potente, assim, numa região mais aguda da voz, para poder realmente ser mais energético. Uhum. E a narrativa, ela tem justamente essa questão, ela tem uma sonoridade que mistura o pop rock alternativo, guitarra, elemento eletrônico contemporâneo. Essa combinação, ela foi chave para você também conseguir passar a mensagem que você queria? Ah, com certeza. Eu acho que, assim, o rock é um gênero muito importante quando se trata de denunciar, né, a misoginia, o racismo, quando se trata de denúncias no geral, né, Sim. de desigualdades, e a maneira que eu me expresso nessa música vem muito das influências que eu tenho do rock, de mulheres que não tiveram medo de serem destemidas, não tiveram medo de serem destemidas é uma frase meio redundante, mas enfim, Sim. mulheres que botaram a cara a tapa, que foram lá e falaram o que quiseram. Então, eu acho que a maneira de me expressar vem muito daí, mas é uma sonoridade mais leve do que o rock que a gente está acostumado, vamos dizer assim. Uhum. E suas referências que você cita é Paramore, Pitch, Rita Uhum. Lee, que inclusive eu vi o seu cover lá no Instagram, adorei. Obrigada. Holy, No Debut e o movimento Riot Girl, que é o nome? Riot Girl, eu Riot tô Girl. até, inclusive, Sim. usando uma Camisa blusa deles. eu, Ah, eu amo, o eu amo que ela. que, o que que essas artistas, essas cenas te ensinaram sobre linguagem musical? O que que você absorveu de cada uma delas? Nossa, que pergunta difícil, porque Pode responder por parte. literalmente, Fala uma coisa de cada uma que você pegou. não, literalmente muita, muita coisa, assim. No Doubt, as Right Girls, Holes, são todas bandas femininas Uhum. que estavam lá nos anos 90, acho que No Doubt já é mais 2000, né? E realmente mulheres que estavam ganhando, ai, como Força, é que né, eu posso ganhando dizer? força. Exatamente, mulheres que estavam realmente Se falando, sobressaindo, né, no caso, né? sim, e falando assim, ai, a gente é assim, a gente vai fazer isso.
E vocês vão ter que aceitar, vocês vão ter que lidar com o fato de que mulheres são tão donas do rock, vamos dizer assim, do que homens, até porque poucas pessoas sabem disso, mas a, vamos dizer, criadora do rock é uma mulher preta, inclusive, a Sister Rosetta Tharpe. Não Poucas sabia pessoas disso. sabem. Pois é, muitas pessoas Uhum. acham que é tipo, o Elvis, Beatles e tal. Não. É uma mulher preta que, inclusive, tinha muita influência da igreja, mas foi ela e a guitarra elétrica dela que nos deram as nossas primeiras músicas do primórdio do rock. Enfim. Ai, meu Deus. Desculpa. Nada. E, enfim, também adoro Olivia Rodrigo e a Hayley Williams do Paramore, e adoro o Paramore. São mulheres que têm trabalhos incríveis, que eu acho que também falam as coisas em suas músicas sem ter medo. Também estão aí, assim, botando a cara a tapa, obviamente de uma maneira do que era antigamente. Sim. São sonoridades que eu curto muito. Uhum. A Avril Lavigne, você gosta do estilo dela? Também segue? Também? Eu amo. Uhum, eu adoro. Mas, assim, eu não tenho acompanhado o que ela fez recentemente. Eu curto Uhum. mais os álbuns antigos dela, né? Sim. E ao mesmo tempo você também foi influenciada, né? Com Billie Eilish. Aparece nas camadas mais eletrônicas, experimentais da sua faixa. Como foi essas referências aplicadas na sua música? O que você aplicou dela? Ai, eu adoro a produção da Billie Eilish e do Phineas, né, que é o irmão dela. Uhum. Eu assisti 1 milhão de vídeos dele. Eu acho que ele pensa muito nos elementos musicais que ele coloca. É tudo muito, muito bem pensado, muito bem elaborado. Muitas vezes, os sons que eles estão usando não são nem sons assim comuns de uma caixa ou um bumbo, mas algo que vai servir como caixa, algo que vai servir como um prato, algo que vai servir como um bumbo. É, então, assim, nessas partes eletrônicas, pensei muito nisso. Inclusive, no final, tem uma hora que eu falo sobre dinheiro e tem um barulhinho daquelas máquinas de cassino dos Estados Unidos. Sei, sei. Serve quase como uma caixa, marca o tempo que uma caixa de bateria marcaria. Uhum. Então, eu acho esses elementos de produção essenciais, Muito assim, bom. eu acho que eles realmente Uhum. transformam a E, música. e a música, apesar de partir de experiências pessoais suas, ela toca numa estrutura muito maior, né, vivida por muitas mulheres, não só na música, como em outros mercados, na vida mesmo. E em que momento que você percebeu que a sua história também era coletiva, que outras mulheres também se identificavam com você nisso? Eu acho que eu acho que eu sempre soube que era uma experiência coletiva. Eu comecei a me interessar muito por movimentos sociais e política quando eu tinha uns 14 anos. Então, quando eu escrevi essa música, eu tinha em mente que tinham mulheres que passavam pelo que eu passava diariamente, o tempo todo, em escalas até maiores e piores, vamos dizer assim. Não gosto muito de ficar comparando Sim, sim. Uhum. opressões, né, vamos dizer assim, mas eu sei que, sabe, uma mulher com realmente assim famosa vai receber comentários, porra, muito piores do que os que eu recebi. Eu acho que não existe isso de luta individual para mim. Sim. E que tipo de conversa você espera provocar com esse lançamento? Tanto entre vocês mulheres, como em relação a homens também. Que tipo de mensagem você quer passar com sua música? Eu quero que a gente, assim, eu acho incrível como a gente tem hoje em dia a cena do rap feminino, mulheres muito, muito unidas. E eu gostaria muito que isso acontecesse em todas as outras cenas. Para mim, assim,
essa união da Ebony, da Duquesa, da Nanda Tsunami, é realmente um exemplo a ser seguido. São mulheres que, assim, estão aí, sabe, batalhando pelo seu espaço. São mulheres que não ficam cedendo, que não se diminuem por causa de homens. E, e eu acho que é isso. Eu quero ver menos mulheres se diminuindo por causa de homens, aceitando menos. É, e eu espero que esse seja o tipo de conversa que enfim, as pessoas tenham depois de ouvirem essa música, também começarem a denunciar mais é, esses, esses machismos que a gente sofre na indústria e que homens escutem mais e que tentem participar assim, do movimento da maneira Sim. deles, né? Uhum. E porque é aquilo que fala, tem que ser uma luta de todo mundo, não só das mulheres. Sim. Exatamente isso. E a sua trajetória ela passa pela formação musical desde a infância, estudos em Los Angeles e pela Uhum. construção da sua identidade aqui no Brasil, a autoral. Sim. Como que todas essas experiências acabaram fortalecendo a sua autonomia hoje como artista e produtora? Eu acho que eu já passei assim por tanta coisa, eu já passei por tanta situação maluca e hoje em dia eu tenho muita confiança na minha arte, em quem eu quero ser como artista, então ter uma trajetória com tantos elementos diferentes só ajudou a construir minha confiança. Uhum. E lá, quando você foi para os Estados Unidos, você percebeu essa diferença cultural desde pra cá, musical? Em que sentido? Sentido da indústria em si, ou não? Não, definitivamente. Assim, lá também rola uma coisa muito doida, né? De que eles veem mulheres latinas de uma maneira muito diferente. É, então, quando eu fui para lá, eu era assim, ai, uma mulher latina, uma mulher brasileira. É, foi, enfim, tive experiências bem machistas e xenofóbicas, assim, de realmente de ser colocada numa caixinha de, ai, a mulher latina, a mulher brasileira. E é uma indústria também bem desigual. Sim. E depois do EP que você lançou, que é Amor é um Cão do Inferno, e de um trabalho visual que você fez, ligando curta-metragem, a narrativa ela tá abrindo um novo capítulo na sua carreira. Sim, O que que essa faixa tá revelando sobre a artista que você está se tornando agora? Qual é a diferença desse trabalho para os outros que você está vendo, como identidade, como técnica? eu acho que são trabalhos bem diferentes, mas esse é um trabalho, acho que mais maduro, mais destemido. O Amor é um Cão do Inferno era, enfim, um trabalho que falava sobre o amor e o desamor e o processo de terminar com alguém, se apaixonar e, enfim, e agora é uma pegada muito diferente. Eu espero que isso mostre para as pessoas que eu sou uma artista que gosto de falar sobre vários temas diferentes e, e é isso, que eu tenho muito para falar. Perfeito, Natasha. A gente vai para a última pergunta, é um pouco mais reflexiva sempre, mas você afirma que a música ela nasceu da raiva, mas também da vontade de transformar as coisas, né? Uhum. Quando outras mulheres ouvirem a narrativa, que tipo de força você gostaria que elas encontrassem na canção? Eu acho que a força que for necessária, assim, para elas, se elas ouvirem narrativa e pensarem assim, nossa, essa música me dá muita raiva e vontade de mudar as coisas, que bom. Se for só uma música que meio que acolhe o cansaço, que bom também. É, eu só
eu realmente estou aqui para mulheres, sempre estive, minha música é muito voltada para isso, e eu quero que elas, enfim, que outras mulheres se sintam acolhidas e ouvidas e que saibam que não estão sozinhas, porque se sentir assim sozinha é um dos piores sentimentos assim que você pode ter, ainda mais nessa indústria. Exatamente, fantástico. Muito obrigado pela entrevista novamente, espero que você tenha gostado. E para quem quer acompanhar seu trabalho, quer ouvir narrativa, onde é que você está? Redes sociais, plataformas? Então, todas as plataformas de streaming, como Natasha Hoffman, Natasha com SHA, e Hoffman é Hoffmann, e meu arroba é no TikTok e no Instagram é The Unreal Natasha, THEUNREAL Natasha. Mas vocês podem procurar Natasha Hoffman, que vai aparecer É mais também. fácil. É mais fácil, Natasha Hoffman, Natasha Hoffman. Muito obrigada por essa entrevista, eu me diverti bastante. Gosto muito de falar sobre a minha música, sobre, enfim, minhas músicas e adorei as perguntas. Obrigado, tá? Até a próxima. Até Valeu. a próxima.